Eu sou o Dr. Fábio Trevisan, eu sou médico formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Me formei na turma do ano 2000, que na época parecia tão longe o ano 2000 e chegou e eu acabei me formando exatamente no ano 2000. Esse ano, então, eu completo 23 anos de formado, né? Terminei a faculdade aqui, fiz a residência, especialização em anestesiologia, também aqui em Londrina, e depois parti para São Paulo para complementar a especialização na parte de medicina da dor. Fiquei durante um tempo em São Paulo e retornei para Londrina. Sou casado com a arquiteta Karine Trevisan, tenho 3 filhos, trigêmeos, 2 meninos e uma menina, né, o Conrado, o Lorenzo e a Valentina. E tenho uma história muito próxima com essa sede cultural aqui da Associação Médica de Londrina. Quando eu fiz faculdade, né, no período de 95 a 2000, não existia sede nova lá na Harry Prochet, era só essa sede. Então, eu participei de muitos eventos culturais e eventos científicos aqui. Naquela época, era muito comum com a jornada científica da AML, que acontecia todo ano e era um evento aguardado pelos alunos da faculdade. Era aquela oportunidade, naquela época não tinha tanta facilidade de cursos online, das pessoas, não era tão fácil viajar para São Paulo ou viajar para algum outro lugar. Então, a oportunidade de aperfeiçoamento era aqui na Associação Médica de Londrina. Então, eu tenho muitas memórias dos inúmeros trabalhos científicos que eu apresentei aqui. Eu lembro perfeitamente de um ano que eu e mais alguns alunos, nós apresentamos 10 trabalhos aqui. A gente ficou um final de semana inteiro fazendo pôster. E era aqueles pôster bem manual mesmo. Fazia na impressora, pegava folha A4, colava na cartolina e depois colocava em exposição aqui durante a jornada. Isso não existe mais, né? Nós estamos na era da informática, da internet, os posters são tudo digital, não existe mais nada nem impresso nos congressos, né? E naquela época era um pôster artesanal. Eu lembro certinho, eu e uma colega, vou até falar o nome dela aqui, doutora Beatriz Azevedo, ela é da minha turma, ela fez neurologia, ela é neurologista do Exército, em São Paulo, trabalha no Hospital do Exército. Eu lembro que nós passamos o final de semana inteiro fazendo os pôsteres científicos para a jornada da AML. E eu lembro também, na época, que a gente vinha, no finalzinho da faculdade, acho que, se eu não me falha a memória, inaugurou a sede nova. Então, eu lembro que tinha as cadeiras com os nomes dos médicos lá na AML. Lá na sede da Harry Prochet. E eu ainda falava, nossa, será que um dia eu vou ter o meu nome numa cadeira da AML, né? Porque só tinha os nomes dos grandes médicos da cidade, né? Que anos e anos de história, referências nas suas especialidades, né? E muitos deles professores nossos da faculdade, né? Então, parecia ser um universo completamente distante, né? Falei, nossa, jamais que eu vou chegar no nível do meu professor de ter o meu nomezinho numa plaquinha de cadeira da AML. E eu achei muito bacana essa iniciativa que a AML fez, né? Que a doutora, né, Beatriz imaginou, desse anfiteatro da sede cultural aqui também receber esse adote uma cadeira, tem o seu nome na placa. Então, tipo assim, até me emociona ver meu nome lá na plaquinha, né? Saber que esse nome vai ficar eternizado nessa cadeira por décadas e décadas, né? Por muitos anos. Quem sabe meus filhos façam medicina, estejam nesse ambiente e vejam o nome do pai nessa cadeira, né? Então, assim, eu achei muito bacana essa iniciativa. Adotei uma cadeira de prontidão, assim, que me pediram, né? E agradeço muito a oportunidade. Olha, com relação a essa sede, eu nunca entendi por que ela ficou tantos anos, né, fechada, sem nada. Né, um patrimônio histórico localizado no coração de Londrina, com tanta história, né? Cada parede desse prédio tem uma história para contar. E ficou, entre aspas, abandonada durante tanto tempo, sem atividade nenhuma. Então, assim, quando teve esse resgate, né, de transformar a sede cultural
né, a sede antiga, na sede cultural, né, de ter as apresentações de teatro, dança, cinema, as oficinas, assim, me deu uma alegria muito grande de ver esse ambiente voltar a pulsar, né? Porque, como falei, nós estamos no coração de Londrina. Assim, essa sede cultural é como se fosse o coração que tem que bater. Não pode simplesmente esquecer tudo que foi feito, né? E assim, eu fiquei muito contente com esse resgate de reabrir essa sede cultural, porque na época que eu fiz a faculdade, né, nos anos de 90, a relação da Associação Médica de Londrina não era tão próxima com os alunos, era o habitual da época, aquela relação de cima para baixo, né? A ML está mais em cima, os alunos estão mais embaixo, você vem, participa de um evento, mas nunca teve uma abertura assim tão grande quanto tem hoje. Então, assim, eu tenho certeza que essa gestão que a doutora Beatriz tem feito vai ficar marcada por essa abertura de portas que ela fez, não só para a sociedade, mas para o médico. Muitos médicos estavam afastados da ML porque não tinha essa proximidade, essa abertura. E ela abriu as portas, estendeu o tapete vermelho e chegou para receber a gente com uma taça de champanhe. Foi isso que ela fez. Então, ela recebeu a gente de uma maneira que quem voltou para a AML não quer mais sair, né? E sempre muito aberta à conversa, sempre muito democrática nas decisões. Então, acho que assim, essa gestão da doutora Beatriz vai ficar marcada por essa abertura de portas, por trazer as pessoas que estavam afastadas de volta para dentro da AML e por despertar aquela vontade de entrar e ficar, né? Porque muitas vezes a gente é convidado para algum lugar, mas não significa que a gente está confortável naquele lugar e nem que a gente queira permanecer naquele lugar. E aqui na AML a gente se sente confortável e com vontade de permanecer aqui por muitos e muitos, muitos anos, né? Olha, eu sou de uma família que não tem nenhum médico. Eu sou o primeiro médico da família, né? Após a minha entrada, surgiram alguns sobrinhos que fizeram faculdade, mas ainda é uma família com pouca tradição na medicina. Até quando eu fui, quando eu decidi prestar o vestibular de medicina, foi uma surpresa em casa, porque ninguém esperava que eu fosse fazer medicina, porque até então eu estava muito decidida a ser arquiteto. Eu sou muito bom em desenho, né? Eu tenho um senso de 3D, de localização espacial muito grande. Eu olho um prédio por fora, pela posição da janela, eu sei desenhar como é que ele é por dentro. Então, todo mundo, meu pai, minha mãe, todo mundo tinha certeza absoluta que eu ia ser arquiteto, né? E no último ano eu resolvi fazer medicina. Então, assim, se você me perguntar por que eu decidi fazer medicina, talvez eu não tenha essa resposta na ponta da língua. Assim, eu acho que são coisas, é o caminho que Deus vai traçando para a vida da gente, né? Eu não tenho uma motivação única, mas eu tenho certeza absoluta que eu não poderia estar em outro lugar que não fosse a medicina, né? Me identifiquei muito desde o começo, e é uma paixão que hoje eu tento transmitir essa paixão para os meus 3 filhos. Eles têm 10 anos de idade, ainda não sabem, não se decidiram o que quer fazer, mas é aquela historinha de água mole em pedra dura, né? Todo dia eu estou lá, vai fazer medicina, vai ser igual o papai, vamos trabalhar junto. Então, assim, aos poucos está entrando essa ideia na cabeça deles também, que seria a minha realização maior, né? De ter meus 3 filhos na minha profissão também, né? Eu acho que é uma profissão que você tem a oportunidade. Eu trabalho com dor, né? Eu sou anestesista. Durante a especialização de anestesiologia, eu descobri esse universo da dor, que é a medicina da dor. E o retorno é imediato no meu caso. Eu recebo um paciente que não está conseguindo andar por causa de dor, eu vou lá, faço um procedimento, o paciente sai pulando e agradecendo. Então, para mim, eu não conheço outra profissão que você tenha um retorno tão rápido e tão bom, onde a pessoa chega numa cadeira de roda, sem conseguir andar, e sai andando, te agradecendo, como se você tivesse feito algo que ninguém mais poderia fazer. Então, cada paciente que me agradece, ou cada paciente que melhora, né, cada paciente que tem uma pequena melhora na qualidade de vida, já é a motivação que eu preciso. Assim,
Hoje em dia eu sempre falo para os meus filhos, falo para os meus amigos, né? Quando você for escolher uma profissão, escolha algo que você gosta de fazer. Quando você for escolher a tua especialidade médica, escolha algo que você gosta de fazer. Porque mesmo gostando de fazer aquilo, tem dias que você não vai estar aguentando aquilo lá. Se você faz algo que você não gosta, vira algo insuportável. Então, faz 23 anos que eu estou formado. Assim, eu ainda não consegui aquietar meu coração, aquietar minha mente ainda. Eu ainda estou naquela fase que eu constantemente estou buscando por novos conhecimentos, novos cursos. Muitas pessoas falam, né? 2 anos atrás, é aquela coisa de sonho, né? Vou contar um episódio aqui para vocês. Eu entrei na faculdade de medicina e eu sempre tive um sonho. Nossa, eu quero estudar em Harvard. Eu quero ir para Boston. Em algum momento da minha vida eu quero ir para Boston. E a vida vai passando, as coisas vão ficando difíceis, você termina a faculdade, vai trabalhar, vai fazer residência, depois você casa, depois você tem teus filhos, e as prioridades vão mudando, né? Vão mudando. E às vezes aqueles sonhos vão ficando para trás. E em 2018 eu fui para Harvard. Fui lá para estudar. Minha esposa falou, mas para que você quer ir para Harvard? Você já tem a tua carreira estabelecida, já fez tua especialização no Sírio-Libanês, já tem mestrado, já tem consultório, está com a vida financeira feita. Para que sonho? A gente não pode deixar de sonhar nunca. Então, assim, eu ter ido para Harvard em 2018 foi a concretização de um sonho. Então, acho que eu sempre falo para os alunos, viva a tua residência, viva a tua faculdade, viva a tua vida profissional, sempre com sonhos, e vá atrás deles. É isso aí que motiva você a continuar progredindo na vida, continuar seguindo em frente. Não estacione, não se acomode. Então, eu tenho 23 anos de formado e eu já estou pensando, quando que eu vou para Harvard de novo? Olha, assim, eu gosto muito de arte, mas eu não sou um artista. Assim, eu tenho essa facilidade com o desenho, né? Mas aquele desenho arquitetônico. Assim, se eu for desenhar uma planta, hoje em dia minha esposa é arquiteta, né? Então, talvez até acho que o mundo vai juntando. Então, com as pessoas, eu não consegui ser um arquiteto, mas casei com uma arquiteta. Ela faz os projetos e eu dou pitaco em tudo. Eu me sinto, entre aspas, um estagiário da arquitetura e me divirto muito lá com ela. E eu vejo como que mudou, né? Hoje ninguém mais desenha planta. Você tem um programa de computador, vai lá e faz, né? Fica pronto em segundos. Mas eu sei desenhar a planta. Então eu tenho essa habilidade de desenho de arquitetura. Mas eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não faço teatro, mas eu valorizo muito quem faz. E eu acho, inclusive, eu acompanho a programação cultural aqui do espaço, né, as programações de música, teatro, dança, e parabenizo quem faz a curadoria, porque são espetáculos muito bons, assim. E além de ser um momento de aproximar o associado com a arte, né, é aquele momento que você sai um pouco da medicina, né? Você deixa o teu consultório, deixa o teu paciente e vira uma pessoa normal, que vai para uma apresentação cultural com amigos, conversar, bater papo, minutos de distração mesmo, que faz parte hoje. Acho que é uma preocupação também. O mundo está infestado pela síndrome de burnout. Aquelas pessoas que estão fadigadas do próprio trabalho, né, que não estão dando conta das atividades do dia a dia. Então, ter essas pausas culturais, né, com uma data marcada, toda semana, a cada 15 dias, faz muito bem para a cabeça do médico. Eu me formei no ano 2000, né, aqui pela Universidade Estadual de Londrina, faz 23 anos esse ano. Fiz a residência logo no ano seguinte, em 2001 e 2002, em anestesiologia, também aqui em Londrina. Até essa residência eu nunca tinha ouvido falar na especialidade de tratamento da dor, não sabia nem que existia durante a faculdade. E durante a residência de anestesiologia eu tomei conhecimento dessa especialidade,
né? Sempre gostei também de trabalhar no centro cirúrgico, mas também queria trabalhar em consultório, ter o contato um pouco mais próximo com o paciente, não só no período da cirurgia. Aqui na região, aqui em Londrina, não existia essa especialidade, só existia nos grandes centros. Então, terminando a residência de anestesiologia, eu fui para São Paulo, fiz o caminho que muitos naquela época fizeram. Né? Há 23 anos atrás, as oportunidades eram poucas aqui na cidade. A gente tinha só o hospital universitário, que era 1/4 do que é hoje. Né? Nesses 23 anos, o hospital universitário se transformou num outro ambiente, 4 vezes maior do que era na época. Né, muitas mais opções de especialidade que naquela época não tinha. Então, fui para São Paulo, seguindo o caminho de muitos outros para fazer a complementação da especialização lá. Fiz especialização em medicina da dor no Hospital Sírio-Libanês. Daí, gostei tanto daquele hospital, me apaixonei tanto por aquele universo que desconhecido, né, completamente diferente de Londrina. Enquanto Londrina, aqui a gente estava fazendo raio-x, lá já tinha ressonância. Né? Então, assim, era um outro universo que fez o meu olho brilhar lá. Então, eu quis ficar mais tempo lá. Daí, fiz mais um ano de especialização em medicina intervencionista da dor. Quis ficar mais ainda, fiz mais 2 anos de especialização em medicina intensiva, que é médicos que trabalham em UTI. Quis ficar mais um pouquinho, fiz um mestrado. E daí chegou um ponto que já não tinha mais o que estudar. Né? Já tinha casado, meus filhos estavam recém-nascidos, e morar em São Paulo e criar filho em São Paulo não é a mesma qualidade que a gente tem aqui em Londrina. Daí falei para minha esposa, vamos voltar, né? Assim, a minha família é de Arapongas, uma cidade aqui do lado, a família da minha esposa também é de Arapongas, vamos voltar para Londrina, vamos montar o Instituto Trevisan, a parte de tratamento de dor, que não tem lá em Londrina ainda, aí mesmo 23 anos após, essa especialidade da medicina da dor, ela ainda é, de certa maneira, desconhecida, tanto pelos pacientes quanto por outros profissionais médicos. Então, voltei para Londrina, montei o Instituto Trevisan. Agora, esse ano, para comemorar 23 anos de formado, vou inaugurar sede nova, sede própria, né, com mais oportunidades, mais opções de tratamento. Então, a medicina evoluiu muito. Há 23 anos atrás, como eu falei, a gente usava raio-x para fazer diagnóstico de um abdômen agudo perfurativo, por exemplo, de uma úlcera perfurada. Hoje, sequer aparece úlcera perfurada, porque já tem o pantoprazol, o omeprazol que trata isso aí. E quando aparece, o diagnóstico é na tomografia, na ressonância. Então, eu acompanhei essa evolução. Então, o médico que se forma é o start de uma vida de estudo, não é o fim da vida de estudo. É até interessante, às vezes você vê o aluno do 6º ano, né, achando que a coisa mais difícil da vida dele vai ser a residência e que a residência vai ser o fim dos estudos. É pelo contrário, é o começo de um estudo. A medicina da dor, eu falo de cadeira. Cada dia surge uma medicação nova. Cada dia surge um equipamento novo. A maneira como se trata uma neuralgia do trigêmeo, por exemplo, hoje, é completamente diferente de como se tratava há 23 anos atrás. A maneira como você faz o tratamento de uma enxaqueca hoje em dia nem se compara com o que era usado há 23 anos atrás. Então, o médico que se forma, ele tem que estar numa constante evolução, estudando todos os dias. Participando de congresso todos os anos. Não pode deixar morrer essa chama da curiosidade, de você querer aprender coisas que você ainda não sabe, independente se você está formado há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 23 anos. Se você não se atualizar constantemente, você fica para trás. A medicina, cada dia tem novos profissionais. Então, você tem que estar, pelo menos, de igual para igual com esses recém-formados, né? Olha, assim, a primeira motivação foi porque foi um pedido pessoal da doutora Beatriz. E realmente eu volto a repetir aqui, ela transformou a gestão da ML. Ela abriu as portas, estendeu o tapete, serviu champanhe, pegou no braço
e falou, vem caminhar com a gente. Né? Então, assim, eu me sinto muito bem recebido na AML desde o primeiro momento e, além de ter sido bem recebido, eu tenho vontade de permanecer. Né? Além de entrar, eu tenho vontade de permanecer. Então, quando ela lançou essa ideia, adote uma cadeira, né? O nome na cadeira é um detalhe. Assim, eu teria adotado essa cadeira com ou sem plaquinha com o meu nome lá. Porque a motivação que está por trás desse projeto de angariar renda, de atrair pessoas que estão afastadas para a AML, isso já é um motivo suficiente. Mas quando saiu esse projeto da Adote uma Cadeira, me veio na cabeça aquele sentimento que eu tive quando eu era aluno, lá em 1995, 96, 97, quando lançou as cadeiras lá do anfiteatro da sede administrativa da AML, e eu vi aquela plaquinha lá e falei, nossa, todos os meus professores têm os nomes aqui, né, pessoas importantes na cidade que deram sua contribuição para a medicina londrinense. E eu lembro que eu pensei, nossa, será que um dia eu vou ter o meu nome numa plaquinha? Né? Porque é algo que parecia tão distante, né? Tão assim reservado para aqueles deuses do Olimpo, da medicina antiga, né? Aqueles catedráticos, professores, PhDs. Então, assim, para mim era algo muito distante. Então, quando veio esse convite, e daí ela comentou, e você adotando a cadeira, vai ter o teu nome na plaquinha. Tipo assim, foi um revival na minha memória, sabe? Eu lembrei aquela sensação daqueles médicos antigos e falei, nossa, eu cheguei nesse lugar também. Daí parece que cai aquela ficha, nossa, eu acho que eu consegui chegar em algum lugar na vida, né? Porque você passa 23 anos, você estuda, frequenta grandes hospitais, casa, tem filho, mas a vida segue aquele fluxo no automático, né? E você não para pensar, será que eu cheguei em algum lugar? Né? Porque você está constantemente naquele automático, acorda, trabalha, atende pacientes, faz o teu trabalho, mas a hora que veio esse convite, o meu nome caiu, eu acho que eu consegui chegar em algum lugar aqui na medicina de Londrina, né? Então, assim, eu sugiro para quem ainda não adotou uma cadeira, que eu sei que ainda tem algumas cadeiras disponíveis, participa desse projeto, né? Deixa o teu nome eternizado. Até hoje, depois de 23 anos de formado, eu entro lá no anfiteatro da administrativo, lá na Harry Prochet, eu vejo o nome dos meus professores que nem estão mais entre a gente, que já partiram para o outro lado, e eu vejo aquele nome lá e eu lembro dele, né? Eu lembro do que ele ensinou eu lembro do que ele ensinou para mim na faculdade. E está registrado lá, né? Então, aquela plaquinha é uma maneira de você lembrar de pessoas que colaboraram, né? Que deixaram sua marca na medicina, que não estão mais entre a gente, mas que merecem ser lembrados. Então, talvez eu chegue nesse nível de alguém ver o meu nome lá e lembrar, nossa, Dr. Fábio Trevisan foi um médico bom, né? Ele passou pela Associação Médica de Londrina, ele passou pela medicina londrinense, e eu lembro dele quando eu fui aluno dele na UEL. Então, talvez, é isso que me fez aderir a esse projeto, né? Então, assim, quem não entrou, participa, colabora com a AML, volta para casa, quem está afastado, volta para casa. Essa tua ajuda financeira no projeto vai ser revertido para a manutenção da sede, para os projetos culturais. E esse teu nome na plaquinha, talvez alguém um dia veja e lembre de você, né? Que lembre a história, algo que viveu com você, né? Algum momento especial lá dentro do centro cirúrgico, ou dentro do hospital. Talvez o teu filho, né, que venha a ser médico e veja o nome do pai lá. Então, assim, são motivações assim, emocionais mesmo, né? Olha, para mim, assim, foi uma alegria esse espaço reabrir. Porque muitas vezes eu passei aqui na frente, eu vi isso aqui semi-abandonado, né, fechado, né, ficou anos fechado, sem atividade nenhuma. Né, por alguns momentos eu nem sabia mais se isso aqui pertencia ou não à AML, se tinha sido vendido, se não tinha. Simplesmente
passaram uma foice nessa, né? Anos e anos vivendo aqui, os alunos, de repente mudou a sede lá para administrativo e mudou o foco, foi como se isso aqui não tivesse nunca existido. E tem muitas histórias. Então, esse resgate, essa reabertura, principalmente os médicos mais... Eu não sou tão antigo, mas 23 anos de formado, já tenho... Os médicos mais antigos, todos, sem exceção, têm uma história para contar disso aqui. Seja cultural, seja científica. Muitos casais se formaram aqui dentro, né, alunos que começaram a namorar aqui dentro. Então, assim, tem muitas histórias para contar. Então, assim, eu apoio, eu acho incrível ter feito essa reforma, ter reaberto esse espaço. Espero que ele continue funcionante, cada vez mais pujante, cada vez mais para cima, né? Que essas atividades culturais não se encerrem nunca, porque é aquele momento que você tira o médico um pouco da realidade da doença, né, daquele mundo de medicina, e traz ele para, tipo assim, é como se fosse um convite, deixa a medicina um pouquinho de lado e vem aqui relaxar com a gente, vem assistir um espetáculo, vem passar uma hora que seja em boa companhia, vem reencontrar os amigos. Olha, doutora Cláudia Vaz, vou fazer um comentário aqui. É uma amiga que fazia anos que eu não via, anos, é até vergonhoso você falar um amigo que faz anos que não encontra com outro amigo. E a ML nos aproximou novamente. Assim, a gente se encontrou inicialmente no grupo do WhatsApp da ML, daí do grupo do WhatsApp já virou a reunião de aniversário da ML, depois a gente estava sentado junto na mesma mesa no baile da Unimed, da ML. Então, a ML tem o poder de congregar essas pessoas que estavam afastadas. Então, talvez, assim, acho que a grande... talvez exagerando, mas uma das missões dessa sede cultural seja trazer de volta aquelas pessoas que estão afastadas e que nem sabem por que estão afastadas. Basta um convitezinho, né? Basta chamar que a pessoa vem e não quer mais sair daqui. Olha, eu acho que o maior recado que eu posso dar para as futuras gerações médicas, né, para quem ainda não entrou na faculdade, para quem já está na faculdade, para quem está prestes a escolher uma especialidade, talvez seja o que eu gostaria de ter ouvido na minha época e não ouvi, que é assim, escolha a profissão, escolha a especialidade médica por amor. Assim, não existe outro motivo que possa te manter fiel à profissão por tantos e tantos anos, desempenhando aquilo com a mesma emoção, com a mesma paixão do primeiro dia, se não for por amor. E quando você faz algo que você gosta, que você ama, é mais natural, você faz bem feito, você faz com prazer, aquilo lá não te pesa. E o retorno vem. Então, não escolha uma profissão, não escolha uma especialidade por nenhum outro motivo, por nenhuma outra razão que não seja a tua paixão por isso. Porque é isso que vai te mover para os próximos 50, 60 anos de vida. E é o que eu falei, mesmo você amando o que você faz, tem dias que vai ser difícil. Se você não ama aquilo lá, se você escolheu a tua especialidade ou a tua profissão por outro motivo que não seja o amor à profissão, se torna insustentável. Talvez seja isso o motivo de tantos médicos abandonarem a profissão e irem para outras áreas. Então, o conselho que eu dou para você que está nessa fase escolhendo a profissão ou que está ao longo do curso, né, prestes a escolher a especialidade, faça a tua vida guiada pelo amor, que ele vai te mostrar o melhor caminho.